Boa noite, boa noite. Bom demais a gente poder estar juntinho aqui, mais uma noite aqui lado a lado, e poder compartilhar da palavra com vocês. Mas é muito bom também, porque a maioria de vocês passamos um bom tempo durante a semana, nos divertimos, estamos juntos nos treinos, nos grupos ali de oração, conversamos, alguns passam ali pela sala, é um tempo muito bom, né? E muito obrigado por você que está nessa noite, que saiu da sua casa, que veio até aqui. Que Deus possa trazer paz ao teu coração e possamos principalmente, recebemos a palavra de Deus no nosso coração de uma forma que possamos multiplicar ela, não é verdade? Vamos orar juntinho aqui? Senhor Deus, obrigado pela vida dos meus amigos aqui nesse lugar, ó Pai. Obrigado por esse tempo aqui na tua presença, ó Pai. E obrigado, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia, ó Pai, pela tua graça que se derrama todos os dias, ó Pai. E obrigado pela oportunidade que temos de louvar e engrandecer o teu nome. Te peço especial, ó Pai, cuida dos meus amigos que estão nesse lugar aqui hoje. Que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre a vida deles. Fala conosco através da palavra, ó Pai. E esse sermão, ó Pai, que vou continuar aqui hoje da semana passada, foi algo que falou tanto ao meu coração, ó Pai. Foi uma conversa entre nós dois, que foi algo tão tremendo, Pai, que eu gostaria de compartilhar aos meus amigos. Que o teu Espírito Santo fale com eles, Senhor. É o que eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deixa eu abrir aqui o sermãozinho do lado. Já prepara a tua Bíblia aí, seu tablet, seu celular com a sua Bíblia para a gente poder ler juntinho, tá? E olha só. Textozinho base para a gente hoje que a gente vai continuar estudando. Provérbios 4, versículo 23. Se você quiser acompanhar comigo, tem lá no texto, lá no telão também. Se você está aí com a sua Bíblia, compartilha quem está do teu lado aí para a gente poder ler junto, porque ler a palavra de Deus é algo muito precioso. Às vezes no nosso dia a dia a gente deixa isso passar desapercebido. E a gente esquece que essa oportunidade que a gente tem de você ter uma coleção de Bíblia na tua casa, de você andar com ela embaixo do teu braço, de você estar juntinho. Tem muitos países que isso não é permitido mais. Tem muitos lugares que o desejo da pessoa era ter uma folha dessa Bíblia nas mãos, e ela não pode ter. Então vamos fazer desse tempo algo muito precioso na nossa vida, tá? Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala assim a versão que eu tenho aqui: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Semana passada a gente leu esse texto junto e nós falamos sobre os quadros que pintamos na nossa mente, sobre as coisas que vivemos e buscamos, coisas que já passamos, que acabamos desenhando esses quadros e de uma forma acabamos vivendo baseado nas coisas que já passamos juntos. Mas também conversamos que é muito importante a gente entender quais são esses quadros? O que a gente tem vivido? Quando esse texto fala sobre guardar a sua mente, é praticamente como ele está dizendo ali: guarda o teu coração. Acreditava-se naquela época, o teu coração era o centro da tua mente, dos teus sentimentos. A gente sabe que hoje, patologicamente, a nossa mente está aqui, a nossa memória. Mas quando lemos nesse texto aqui, ele fala guardar o coração. Guarda aquilo que está dentro de você. Cuida aquilo que entra, cuida aquilo que sai. Se preocupe com aquilo que você está fazendo. Ou seja, se preocupe com os quadros que você está pintando sobre a sua própria vida. Porque não são as pessoas que fazem isso. É você que faz isso para você mesmo. Mas como a gente conversou semana passada, a gente precisa entender uma coisa muito importante. E como é que a gente faz quando a gente começa a sentir que esses quadros que estão na nossa mente não são coisas tão boas? Ou quando a gente começa a se perder e falar assim: poxa vida, e esses quadros que estão na minha mente agora e eu não consigo mais me livrar deles, eu não consigo tirar eles mais de perto da minha mente, como é que eu vou fazer isso? Você já parou para pensar nisso? Pronto, agora meu tablet não está mais abrindo e fechando, eu consigo continuar lendo aqui. Existem pensamentos que parece que abrigam a nossa mente, não é verdade? Existem situações que vivemos que parece que ocupam a nossa mente, o nosso coração, como esse texto fala, de uma forma muito preciosa.
Quer ver um exemplo? O doutor Lucas está aqui, doutor, o dia da sua formatura. É um quadro que você tem na sua mente, que nenhum mal na face da terra vai ser capaz de apagar. Pode ter certeza disso, não é verdade? E o Bruninho? Está lá, um grande campeão, estava semana passada ali no jiu-jitsu, rolando no último treino, e encaixou uma posição fabulosa. Esse é um quadro que na mente dele, você pode finalizar ele quantas vezes você quiser, mas você não vai roubar do coração dele. A gente guarda as coisas boas, um grande solo de guitarra, coisas que vivemos no dia a dia, uma boa conversa, aquele bom café, as lembranças das pessoas queridas que passaram na nossa vida. Mas e quando as lembranças ruins começam a tomar forma muito grande na nossa mente? Isso acontece. Por isso que nesse texto de Provérbio fala sobre guardar o teu coração, guardar a tua mente, porque isso vai influenciar a forma como você vive. Quer ver um exemplo? Hoje existem profissionais bons e maus em todas as áreas, não é verdade? Nós olhamos dentro das várias áreas específicas. Você chega num lugar e você é muito bem atendido, você quer voltar. Não tem como, te faz bem estar ali. Você chega num lugar onde alguém te trata mal, o teu desejo é nunca mais pisar ali. Não é essa a vontade? Se você fala, não, eu fui tratado mal e eu quero voltar aqui, aí você tem algum problema, a não ser que Deus colocou um propósito no teu coração e falou, volta lá, que eu quero te usar naquele lugar. Olha só que interessante, se a nossa mente começa a se ocupar pelas coisas e pelos quadros que a gente olha, e não parece ser os quadros de Deus para a nossa vida, o que a gente precisa fazer? João 8,32, talvez esse versículo é um dos mais clássicos da Bíblia, mas é um extremamente verdadeiro no meu coração. Esse texto fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade nesse texto? A verdade é o nosso Senhor Jesus. A verdade é aquilo que está na palavra dele. Porque nem tudo que sai da nossa boca e sai do nosso coração muitas vezes é verdade. Nós sentimos inveja, nós sentimos medo, nós nos acovardamos diante de situações que Deus manda. Às vezes deixamos que o nosso ego tome conta das coisas. Então o que buscar verdadeiramente? Se eu perguntar aqui, quantos de vocês já não tiveram um grande amigo que traiu a sua amizade? Todo mundo vai levantar a mão, alguém vai olhar e falar, poxa vida. Borne vai olhar e falar, aquele vocalista daquela banda que saiu, que eu tanto gostava, né? A gente que é fanático, às vezes, por algumas bandas, né, que a gente olha, e quando o cara deixa a banda, é igual um time de futebol, a gente olha assim, como assim? Está no meio gospel, né? Como que esse cara vai embora? E a gente acaba deixando isso ocupar a nossa mente. Conhecer a verdade é você colocar Deus acima de todas as coisas. É você entender que Ele, a palavra dEle, não mente. Talvez aquilo que esteja sendo falado, talvez não seja, como eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Aquilo que eu estou dizendo foi algo que eu conversei com Deus, o que eu entendi no meu coração. Talvez para você possa não fazer o sentido tão profundo quanto fez para mim. Mas se você viver uma experiência de conversar com Deus e Deus falar com você, e Deus fala com você, talvez você vai trazer histórias que as pessoas vão olhar e falar assim, puxa vida, por que Deus não fala assim comigo? Porque Deus fala conosco de uma forma que a gente entenda. E uma das formas que Deus usa isso de uma forma muito preciosa é escrever um livro, onde inspirou homens que contam várias e várias histórias, e que muito difícil você não vai ler esse livro e não vai se identificar com algumas das histórias que estão aqui. E principalmente, às vezes você lê e se identifica com quase todas daquele capítulo, né? Você fala, eu sou meio que todos esses personagens aqui. Quer ver um exemplo só interessante? Estava conversando com o Coutinho antes do culto. Existe uma passagem muito bíblica, muito legal, muito custosa de se ouvir, que fala que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Já ouviu isso? Eu escuto isso o tempo todo. Principalmente quando alguém quer alguma coisa, orou para Deus e Deus não faz, e aí a culpa é do pastor. E aí o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Primeira questão, eu não me considero o bom pastor, porque o bom pastor daquele texto é o Senhor Jesus. Nós olhamos para Ele e tentamos ser parecidos, todos nós cuidamos de pessoas. Se você não cuida de alguém, tua vida deve ser muito vazia, muito sem graça. Tem que cuidar pelo menos de um gato, né? Um gato já faz você trabalhar muito o teu coração. Um cachorro, um bichinho. Mas cuidar de pessoas é algo tremendo.
Mas eu não me vejo como o bom pastor. Eu me vejo como alguém que escolheu não seguir mais o mal e que escolheu ouvir a voz do bom pastor. Mas existe outra parábola na Bíblia, muito interessante, que fala sobre o filho pródigo. E como é interessante quando a nossa mente puxa essa imagem do filho pródigo, você imagina ou o filho indo ou o filho voltando, não é verdade? É algumas coisas que a gente lembra dessa história. E ali conta a história de um filho que resolveu pegar a sua herança e sair pelo mundo para gastar aquilo que ele tinha. Esse filho gasta tudo aquilo que ele tem, e a palavra fala que veio uma grande crise sobre a terra. E esse filho se aperta, e ele vai cuidar de porcos, e comer as comidas dos porcos. E ele para e fala, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu preciso retornar para esse pai. Eu preciso estar até ali, e ele volta. E quando ele chega, o pai dele o recebe de braços abertos. E o irmão dele faz o quê? Fica bravo. Ele que saiu esbanjando, jogando as coisas fora. Você nunca me deu nem um carneirinho para mim compartilhar, Senhor. E agora você dá tudo isso para ele. Na analogia dessa história também, muitas vezes a gente se coloca como o filho pródigo, que sai, que se perde e que volta. Muitas vezes a gente se coloca no papel de pai, que é aquele que tem que receber todos de braços abertos. Mas o nosso grande papel, como cristãos que estamos na igreja, é o segundo filho. Porque a gente olha aquelas pessoas que retornam à casa do Pai e a gente julga. A gente olha aquelas pessoas que retornam aos braços do Pai e a gente questiona para Deus e fala assim, como assim, Deus? Quem é aquele cara para estar de novo na tua presença? Se a gente olhar para esses dois textos, a gente vai entender que existem dois tipos de pessoas. Existem as ovelhas desgarradas, que o bom pastor dá a vida por elas. E isso o Senhor Jesus fez na cruz. Se eu tivesse morrido na cruz, não tinha mudado nada, eu não estaria em história nenhuma. Se você tivesse morrido na cruz, não teria mudado nada. Mas o Deus que se fez carne, morreu na cruz por nós. E por ser Deus, diferente de nós que não somos deuses, Ele ressuscita. E Ele habita entre nós. Agora, eu falo para você uma coisa interessante. Nessas duas analogias de texto, qual você se coloca? Como a ovelha desgarrada, como o bom pastor? Você se coloca como filho pródigo, como pai ou como irmão birrento? É bem interessante a gente olhar quando a gente sai do papel de vítima e a gente se coloca no papel de aquele que Deus quer usar. Talvez nos quadros que você tem na sua mente pintado, você sempre se coloca como a vítima. Você sempre se coloca. Porque eu fui no treino, o professor me deu um chute hoje no treino. Estava lá com o Borne, gente boa. Está lá no culto cantando aquele rockão bonito. Mas pastor, ele me chutou lá no treino. E você fala, não, ele é um bom professor. Ele estava cuidando, ele estava te ensinando. Não, ele não gosta de mim. Nunca aconteceu isso, tá? Vou deixar muito claro. Borne é um excelente professor, as pessoas o elogiam demais e eu também, que dou aula do lado dele. Mas quantas vezes as pessoas olham e acham que a pessoa tem algo contra ela? Toda vez a gente faz isso, né? É um vitimismo. Que a gente às vezes nem conhece a pessoa direito e já acha que tem algo contra nós. Vou dizer uma coisa para você, sempre vai ter alguém que tem algo contra a gente, tá bom? Você está imaginando que aquela tenha certeza que sempre tem alguém. Não precisa imaginar as outras que estão do lado. Mas não carregue esses quadros na sua mente. Não carregue isso no seu coração. Porque senão você não vai deixar a verdade libertar a sua mente. Se a gente começar e continuar olhando aqui juntinho, o que mais pode libertar a nossa mente desses quadros que nos aprisionam? A gente cresce ouvindo tantas coisas das pessoas falando sobre a gente. Mas o que é que Deus pensa sobre você? Muitas vezes a gente para de esquecer de pensar naquilo que Deus pensa sobre a gente, porque a gente para de pensar no reino de Deus. E olha só uma coisa interessante, Colossenses 3, de 1 a 3, fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Que interessante. Então quer dizer que no momento que você entrega a sua vida a Ele, algo precisa mudar. As coisas do mundo precisam se tornar menores. O que são as coisas do mundo? São as coisas que se deterioram. São as coisas que se acabam, são as coisas que se destroem.
Quando a gente olha para essas coisas na nossa vida que não são eternas, elas não pertencem ao alto. Porque somente aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus é eterno na nossa vida. Se você olha para a tua vida e não vê um quadro de algo eterno diante de Deus, começa a pintar esses quadros na tua vida. Começa a pintar as coisas do alto. Muitas vezes queremos os quadros da nossa vida como a gente, como personagem principal. Olha só que legal, em vez de errar a palavra e vocês me zoar, fazer figurinha, deu para dar uma consertada aqui. Mas olha só, quantas vezes fazemos isso? Queremos ser o foco e esquecemos que quando olhamos para o reino de Deus, o foco é Deus. Você participa, você está ali, você é visto, mas aquilo que vem de Deus é muito mais forte. Aquilo que Deus faz é uma lembrança muito maior nos quadros que as pessoas pintam. Olha só outra coisa importante. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Puxa vida, aqui está falando que a gente precisa buscar primeiramente o reino de Deus. Vamos examinar o nosso coração de novo, e foi isso que queimou meu coração quando eu estava escrevendo esse texto, estava pensando sobre ele. Será que são as coisas de Deus que eu tenho buscado primeiro? Será que são as coisas de Deus que são as mais importantes da minha vida? A gente passa por dificuldades, a gente passa por momentos que afligem nosso coração, mas quando esse momento chega, qual é o quadro que você vai buscar na sua mente? São das coisas de Deus? São da lembrança das coisas que Deus fez? Das coisas que você ouviu que Deus fará? Ou serão as coisas que você acredita em si mesmo? Pensa junto comigo aqui, Deus é bom, tenho certeza disso. Só que muitas vezes a gente para e se esquece disso. O Salmo, capítulo 1, versículo 2. Vou ler até o 4 aqui para vocês, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim, puxa, eu sou essa árvore bonita, que estou dando um monte de fruto, que minhas folhas não murcham. Se você tem essa autoestima toda, muito bom. Mas olha para a tua vida. Veja se você permanece assim. Se você permanece assim, que bom, glória a Deus, continue assim. Mas cuida, porque às vezes você está pintando um quadro de você sendo uma árvore tão linda, na beirada de um ribeiro, que não é você. Às vezes, a gente está olhando para as coisas dos ímpios, para aquilo que os ímpios fazem. A gente está olhando para aqueles que não pensam nas coisas de Deus fazem. E você fala, eu quero fazer igual. É aí que você começou a se perder. É aí que você errou a curva. Aí que era para você ir para aquele lado e você caiu para esse lado aqui. E quando você entra nesse caminho, meu amigo, tenha certeza. Sabe o que Satanás fala para você? Taca-lhe pau nesse carrinho. É assim que ele fala. Ele quer que você manda ver. Ele quer que você se afunde o máximo que você puder. Ele quer que você embale naquela descida para que você perca o desejo de voltar. Mas olha só, se a gente crê na verdade, a verdade liberta a nossa mente, pastor. Se a gente começa a olhar para as coisas do alto, a gente começa a entender que aquelas coisas que não pertencem a Deus começam a sair da nossa mente. Mas aquilo que eu considero o mais importante, quando eu estava vivendo esse momento com Deus, eu entendi que eu precisava melhorar mais e mais e mais por todo o tempo da minha vida. Se a gente quer que a nossa mente se liberte daquilo que é mal, a gente precisa buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É muito legal ter amigos. É gostoso estar aqui, ter várias pessoas aqui que são meus amigos. Pessoas que caminhamos juntos, que brincamos juntos, rimos juntos.
pecamos juntos às vezes, né? Fazemos umas piadas sem graça, mas é gostoso. E por que é interessante isso? É gostoso encontrar alguém que você já vê e já dá um sorriso. É gostoso você olhar para uma pessoa que você sabe que vai ser uma conversa boa. É gostoso você olhar para alguém que sabe que vai te fazer sorrir. É gostoso você olhar para alguém que quando você chora, você sabe que você vai ser abraçado. Pensa comigo, nosso Deus é tudo isso e nós não conseguimos ser tudo isso. Para cada uma dessas qualidades que eu fui falando para você, talvez você tenha uma pessoa na tua vida. Mas para todas essas que eu falei para vocês e muito mais que isso, Deus é muito mais que isso. Então, se tem relacionamentos de amizade que são tão importantes para a gente, se tem valores pessoais de conduta que eu não vou mudar porque eu vou incomodar aquele meu amigo, ele vai ficar chateado. E eu não posso fazer isso. Eu não posso falar de Deus para fulano porque ele fica bravo comigo. Eu não posso orar com ciclano porque ele vai virar a cara comigo. Busca um relacionamento maior com Deus. Porque mesmo que você se chateie, que você vire a cara, que você fale mal de Deus, Ele não vai virar a cara para você. Muitas vezes buscamos amizades verdadeiras nas pessoas e elas existem. Pode ter certeza disso, não perca essa fé. Existem pessoas muito boas. Existem pessoas que por natureza são pessoas incríveis e sensacionais. Eu conheço várias dessas pessoas. Mas eu digo para você, se a tua fé está abalada no ser humano, então pare e comece a crer naquele que criou o ser humano. E você vai falar, mas se foi ele que criou, então tudo é mal. Olha só que interessante. Deus fez uma coisa que muitas pessoas podem julgar. Chama-se o livre-arbítrio. Já ouviu falar sobre isso? O livre-arbítrio é uma coisa interessante. Você decide entre o bem e o mal. Você escolhe entre o bem e o mal. De todos os deuses que a gente vê na história, ou você o segue, ou você morre. Ou você o segue, ou você está errado. Mas o Deus que a gente crê, Ele diz assim, escolhe. Escolhe. E aí a gente toma essa decisão. Quando você entrega a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, você está decidindo assim, eu não pertenço ao mal. Mas enquanto você vive em cima do muro, você está com o pé no mal. Você está com o pé nas coisas erradas. E aquilo que você pinta na sua mente são as coisas erradas. E você vai olhar e acreditar que aquilo pode te salvar, que aquilo pode te mover, que aquilo vai fazer alguma diferença. E você olha e começa a acreditar na sua raiva, na sua força. Você começa a acreditar na sua inteligência. E você para e fala assim, puxa vida, não vai dar certo. Busca um relacionamento com Deus. Chama Ele para entrar na sala da sua mente, onde você tem os quadros pintados da sua vida. Aonde tem histórias que pessoas talvez nem vão sequer conseguir conhecer. Mas ali vão estar as suas vitórias, as suas derrotas, os seus medos, as suas alegrias. E aí, como você viu no sermão passado, se você não assistiu, clica lá, assiste com a gente. Você vai ver que existe uma sala da contemplação e uma sala da depreciação na sua mente. É ali que Jesus deve entrar com você. E vai ter quadros que você vai olhar e você vai falar, que vergonha, não vou deixar Jesus ver esse quadro. Preciso cobrir, preciso tirar esse quadro da parede, eu tenho vergonha de mostrar esse quadro para Jesus. Mas existem quadros que você tem medo de tirar da parede, que tem que sair dali. E você vai falar, através de um relacionamento maior e melhor com Ele, você vai falar assim, me ajuda a tirar isso daqui. E Ele vai levar embora, pode ter certeza. Não existe algo mal na sua vida. Não existe pecado tão grande na tua vida. Não existe algo que te faça tão mal que não vá embora. Pode ter certeza. Você é o dono das salas da sua mente. Você é o dono daquilo que você pensa e aquilo que você pinta sobre a sua vida. Mas dentro daquilo que aprendemos diante de Deus como livre-arbítrio, Ele faz isso para que não sejamos escravos. Se você não tem o direito de escolher entre o bem e o mal, você é o quê? Você é escravo daquela decisão. Se você não tem o direito de escolher
aquilo que é bom para você, se você não tem direito de olhar para aquilo que é bom e falar, eu quero isso na minha vida, então isso não é o livre-arbítrio. O Senhor Jesus, nosso Deus, não fez você escravo. Ele não pede para que você seja escravo dele. O que ele pede é que para sua mente se liberte do mal. O que ele fala contigo é que aquilo que não vem dele saia da sua cabeça. E você creia somente nele. E você saiba que ele é suficiente. E você saiba que mesmo que exista um mal, o melhor caminho para você é caminhar na presença dele. É melhor um dia no teu altar, né, pastor? Do que 1000 em outro lugar. É melhor um segundo na presença de Deus do que ver a sua imagem por anos e anos e anos numa tela. Você vai enjoar, pode ter certeza. Mas um instante na presença de Deus é algo único na vida de vocês. Se o mal hoje tem falado no teu coração, ei, sai dessa, deixa eu pintar uns quadros contigo. Repreende em nome de Jesus e fala, eu escolho aquilo que é bom. Deus me dá a liberdade para me escolher aquilo que está nos caminhos dele. Então não é você, mal, que vai me dizer aquilo que eu tenho que fazer. Pode parecer uma oração simples, mas ela é necessária. Romanos 14, 12 e 13. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, fazemos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho de um irmão. Cara, esse texto aqui faz a gente pensar muito. Porque aqui está dizendo que cada um vai prestar conta por si mesmo, ou seja, cada um se vira com as suas coisas. Não vai poder usar o amigo e falar assim, mas Senhor, ele estava do meu lado, mas ele também fazia as coisas erradas. Não, é contigo. Assim como você também não vai poder olhar e falar assim, mas eu era bom. E ele mesmo ruinzinho, deixa eu levar ele, divide aí, faz um meio a meio. Não vai funcionar assim. Porque a escolha foi dele. A escolha foi tua. Aí eu te pergunto, a gente até encerrando esse momento aqui, qual é a tua escolha? O que aprisiona a tua mente? O que você tem medo? O que você tem medo de entregar nas mãos do Senhor? Você tem medo de entregar a tua vida? Não tenha medo. Você tem medo de entregar aquilo que te faz mal? Não tenha medo de forma alguma. Você tem medo de entregar aquilo que você gosta muito? Mas se aquilo que você gosta muito está errado, entrega na mão dele. Porque ele vai trazer para a tua vida aquilo que é certo. Você crê nisso? Então ora juntinho comigo aqui. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. E nesse instante a minha mente pertence a Ti, Pai. Aquilo que não vem de Ti para a minha vida, ó Pai, desvia os meus olhos, desvia os meus caminhos, Senhor. Aquilo que não pertence a Ti, ó Pai, me ensina, ó Pai, a repudiar, Senhor. Mas Deus, eu te peço, aquilo que vem da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, faça parte do meu coração, da minha mente, da minha vida. Diga bem alto, Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. E nada nesse mundo é capaz de me separar do Seu amor. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa conversa que o Senhor teve comigo, ó Pai. Onde o Senhor me disse que a minha mente e o meu coração precisa ser guardado diante da Tua presença. É o que oramos e agradecemos aqui, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.